Olá pessoal, graça e paz, que grande alegria poder ter você conosco aí em mais um programa Farol Doutrinário. Creio que algo da parte de Deus vai alcançar a tua vida e com certeza nós teremos um tempo aí muito proveitoso e edificante. Como você sabe, nós estamos em uma série muito importante falando sobre os dons ministeriais que estão listados lá em Efésios 4:11, falando que Jesus, o cabeça da igreja, concedeu dons aos homens. E nós, temos a grande honra de iniciar essa série falando propriamente. Nós tivemos o último programa falando em específico sobre os dons ministeriais e como eles atuam e como eles devem estar em atuação hoje no corpo de Cristo. Mas agora chegou o grande momento da gente falar em específico sobre cada um desses dons ministeriais. E a gente tem a grande honra de ter aqui conosco o nobre apóstolo Guto, E nós vamos começar falando sobre o ofício do apóstolo e ele é a pessoa ideal, para que nós possamos começar a falar sobre esse dom que faz parte, do DNA do Ministério Verbo da Vida. Esse ministério foi iniciado, pela vida do apóstolo Banda. Então, apóstolo Guto, é uma honra ter o Senhor aqui conosco e creio que todo mundo aí que está nos assistindo vai ser grandemente abençoado por aquilo que vai sair do seu coração para eles. Amém, Fernando. Eu agradeço o convite, Eu vejo o trabalho de vocês, da coordenação doutrinária, e fico maravilhado mesmo, assim, com tanto empenho, para poder capacitar, habilitar, instruir os nossos ministros. E eu creio que todo mundo que está nos assistindo, eles devem valorizar, E também passar para outras pessoas, porque talvez as pessoas não entendam, o tipo de trabalho que se faz para chegar a esse programa. Mas há toda uma rede, de pessoas que se envolve para que isso possa chegar de uma forma que as pessoas possam ter uma compreensão melhor. Sim. Nada além do que a gente já ensina nas escolas, tanto no Rema, como escolas bíblicas Verbo da Vida, e também nas escolas ministeriais e de ministro. Nós falamos muito sobre isso, mas, às vezes uma pergunta mais dirigida vai trazer mais compreensão para as pessoas. Trazer mais iluminação, Exatamente. O Ministério Verbo da Vida, apóstolo Guto, eu acho que dentro, claro que a gente tem muitos ministérios maravilhosos no Brasil e no mundo, mas o Ministério Verbo da Vida, por trazer essa extensão do que o Rema ensina, eu acho que é um dos ministérios que mais destaca os dons ministeriais, como cada um opera, como cada um tem a sua atuação particular no corpo de Cristo. Eu acho isso muito interessante, a gente ter esse tipo de ensinamento que traz esse tipo de esclarecimento, principalmente demonstrando que os dons ministeriais ainda estão em operação hoje, no corpo de Cristo. Inclusive, assim, quando eu conheci o apóstolo Bud, que a gente chamava carinhosamente de pastor, era uma tônica dele, sempre falar dos dons ministeriais. E, quando ele pregava, parecia até que todo mundo que estava na sala tinha algum chamado. Havia um costume, das pessoas perguntarem assim, qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Porque o tom da ministração dele já era puxando a gente para aquilo, Claro que a maioria não tinha um chamado nos 5 dons, e a gente vê claramente na Bíblia 3 listas de chamados, dos dons, tanto lá em 1 Coríntios capítulo 12, como Efésios capítulo 4, como Romanos capítulo 12, são listas de pessoas, de ofícios, de chamados que tem ali, e a gente ficava também maravilhado. Eu mesmo queria descobrir o meu, mas a gente sabe que não é uma questão somente de descoberta, O chamado não vem da parte de homem, ele é da parte de Deus. Você só percebe isso, Como o pastor Bud gostava de dizer, você não ensina um galo a cantar. O galo canta porque é galo. Então, como você não ensina uma pessoa a ter um chamado, ela tem um chamado porque ela nasce com aquilo. Verdade. E as nossas escolas, nós temos uma aula na escola de ministros voltada sobre cada ofício ministerial. E aproveitando, a gente está falando um pouco sobre essa perspectiva dos dons. Nós temos esse livro aqui do irmão Kenneth Reagan, Ele concedeu dons aos homens. A gente também tem um outro material dele falando sobre os dons ministeriais, e é um material, riquíssimo, que vai te trazer esclarecimento sobre essa esfera, principalmente as características que operam em cada um desses chamados. E esse em específico, ele traz uma perspectiva mesmo a respeito dos apóstolos, profetas e pastores.
Então você pode adquirir aí esse material através do nosso Verbo Shopping e com certeza vai te trazer mais iluminação a respeito deste chamado, como também da atuação dos dons ministeriais dentro do corpo de Cristo, né? E propriamente, apóstolo Guto, falando sobre o chamado, né, apostólico para o Senhor, né, dentro do que o Senhor entende pelas Escrituras, o que é um apóstolo, né? E também como ele pode exercer, né, a sua função nos dias de hoje. A gente sabe que muitos ensinamentos fora de um contexto bíblico até falam que não existe apóstolos hoje, né, que eles morreram juntamente com os apóstolos do Cordeiro. Mas a gente entende até a partir do ministério do próprio apóstolo Paulo que isso é uma atuação na igreja primitiva, né, e também é uma atuação no corpo de Cristo hoje. Queria que o senhor falasse um pouco sobre quando isso. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, ele diz que os dons foram levantados, Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E existia uma finalidade ali, que é aperfeiçoamento dos santos. Ora, se os santos precisavam ser aperfeiçoados na igreja primitiva, é também necessário que os homens, né, os santos, sejam também aperfeiçoados depois que a igreja primitiva saiu. Então, para mim, não existe um tempo de um ministério apostólico e agora não existe mais. Se era necessário naquele tempo, é necessário ainda mais nos finais dos tempos, né? Se era necessário no começo, no final se torna também bem necessário para que a gente possa desenvolver pessoas para representar bem a Deus. É um dom ministerial, é necessário que a igreja seja banhada com essa unção, não é? Eu não digo propriamente como algumas pessoas falam, né, que toda a igreja tem que ter os 5 dons ministeriais. Às vezes uma igreja pequena, ela não tem que ter, mas ela precisa ser molhada com aquela unção. Você pode chamar pessoas que tenham esse dom para que ele possa, de alguma forma, trazer equilíbrio para a comunidade onde você pastoreia. Então, primeiro, é um dom ministerial que vem da parte de Deus. Não é algo como um cargo de carreira e salários, né? Que a gente muitas vezes vê assim as pessoas pensarem, né? Eu comecei como pastor e agora estou progredindo para apóstolo. Não, eu não vejo isso na Bíblia, não é? Não é uma coisa que você vai progredindo, você nasce com aquilo. Eu acho até interessante, o senhor me permite ler aqui essa passagem de Gálatas, né? No capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Eu gosto também dessa versão da Bíblia NVT, né? Ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo nomeado não por algum grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o nosso Pai. Veja que essa passagem diz que não foi um grupo, não é uma organização. Por mais que as organizações sejam uma coisa boa, por mais que ter uma liderança é uma coisa boa, mas não somos nós que somos líderes que designamos alguém para o apostolado. Então, o apostolado é algo que nasce no coração de Deus. E como eu falei, quando uma pessoa tem esse chamado, nasceu de novo, já acompanha ela. Agora você vai se descobrindo nisso, né? E eu sempre falo, Fernando, que a igreja local é o local onde você desenvolve o seu chamado. E você começa por onde? No chamado apostólico. Por onde a porta está aberta. Amém. Você começa servindo na igreja, você começa dedicado em algum serviço na igreja. Talvez nem seja no ministério que você vai exercer plenamente. Talvez seja no Ministério de Socorros, socorrendo os seus líderes, socorrendo os seus pastores, trabalhando em alguma frente que vai proporcionar uma plataforma para outros ministros poderem cumprir o seu chamado, e dentro disso você vai desenvolver aquelas qualidades que nós sabemos que é necessário para qualquer tipo de chamado ministerial. E é interessante, né, acompanhando assim a sua trajetória ministerial, né, primeiramente o senhor conheceu, né, o pastor Bud. Gilson foi a pessoa que trouxe o senhor para o evangelho, mas depois o senhor conheceu o pastor Bud e ele foi aquele grande start, né, dentro do chamado, da carreira que o senhor iria, né, vivenciar dentro do corpo de Cristo. Mas o senhor inicia
sendo pastor aqui em Campina Grande, né? E logo depois o ministério alcança outras dimensões e há uma necessidade do Senhor ter novas atuações. E a gente sabe que dentro do chamado ele é cercado por essas fases, né? O que o Senhor poderia dizer, assim, dentro dessas fases e também quais foram as características, né, pessoalmente, que lhe trouxeram essa convicção, né, sobre o chamado apostólico? Eu sabia que minha associação com o pastor Bud, ela não seria gratuita, né? Assim, tem um propósito ali. Eu morei quase 3 anos com ele. O irmão Rega, ele disse que você recebe da unção, né, pela associação, pelo estudo e pela observação, né? Pelo ambiente. Então, assim, eu recebi muito do apóstolo Bud, né? E, bom, eu não digo que foi por causa disso somente que eu tive essa graça de estar atuando hoje no ministério que eu tenho, mas por uma convicção mesmo da parte de Deus, né? Uma clareza de que ele tinha esse chamado para mim. Mas como você falou, Fernando, eu comecei mesmo como auxiliando dentro da igreja com tudo, como todo mundo começa. Isso é normal, gente, a gente começar nos bastidores, né, servindo, e se a gente não leva em conta o tempo, né, Deus vai forjando essa habilidade, essa capacidade, vai forjando a nossa vida, né, trabalhando a nossa vida para ser perseverante, firme, temperante, né, você ter a habilidade de esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Quando a oportunidade chegou para que eu pudesse pastorear, eu fui um pastor, né? Eu servi ao ministério como pastor da igreja aqui em Campina Grande, depois eu me desloquei para algumas outras cidades, como Fortaleza, e fui também a Olinda. Nisso aí eu descobri que havia algumas ferramentas que eram, vamos dizer assim, próprias do ministério apostólico, né? Eu via sinais acompanhando a minha vida, né? Eu via prodígios mesmo, coisas que eu orava e funcionava, né, para a vida de pessoas, milagres mesmo. Eu vi o dom da fé operando na minha vida, né, para lidar com situações que eram difíceis, que naturalmente falando não tinha jeito, e o dom da fé trouxe o resultado, né? Então, por causa dessas evidências, do chamado, né, dessas credenciais que o apóstolo Paulo fala, perseverança, né, sinais, prodígios, eu comecei a perceber que eu atuava nesse dom. Agora, eu não ia me autotitular, né, apóstolo. É necessário que os homens nos reconheçam, né? Então, para você ter uma ideia, você não precisa dizer que uma manga é um pé de manga é um pé de abacaxi, quando ele está dando manga, né? Sim. Abacaxi é abacaxi, você conhece o pé de abacaxi. Sim. Quando a mangueira está dando manga, você vai reconhecer pelo fruto. Os frutos que vêm na sua vida vai evidenciar o chamado que você tem. E eu acho engraçado que a gente não costuma, vamos dizer assim, ordenar pessoas no chamado que elas têm da parte de Deus. Por quê? Porque entendemos muitas vezes que é nessa busca, nessa procura do melhor local, na verdade, daquilo que Deus quer que nós façamos para Ele, a gente passa por alguns chamados, né? Passa por onde a porta está aberta, e só depois a gente descobre exatamente qual é o lugar que Deus quer nos colocar. Então, essas evidências para mim, né, trouxeram assim uma observação. Agora, o reconhecimento de pessoas que eu considerava de grande importância sobre a minha vida, me fez ter uma consciência mais apurada, né? O primeiro que reconheceu isso foi o apóstolo Bud. Eu nunca cheguei para ele, Fernando, e pedi assim: pastor, olha como é que eu estou atuando, eu acho que eu mudei de cargo agora, eu não sou mais pastor, eu sou apóstolo, nada disso. Eu não fiz assim, nem acho que é assim que deve acontecer, né? Naturalmente mesmo, as pessoas vão reconhecer os frutos do seu ministério. Eu acho interessante, né? Isso me lembra muito o que Paulo também fala em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, e é muito parecido com essa citação de Gálatas, quando ele começa se apresentando como Paulo, né? Ele fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, né? Exatamente. Ele começa destacando ele, né? A pessoa dele, a vida pessoal, como dizendo, a vida pessoal importa, né? E isso era algo muito visto na vida do pastor Bud, né? É algo que se pode ver na sua vida. E o que eu acho mais interessante, né, apóstolo Guto, hoje a gente está numa fase
fase que as pessoas estão muito agarradas ao título, né? Ao ser chamado pela nomenclatura. E o pastor Bud, né, que era apóstolo, mas a gente carinhosamente, como o senhor citou, chamava pastor Bud, ele era altamente desprendido, né, desse Exatamente. tipo de questão. Eu acho que o pastor, ele segue bem mais a linhagem do irmão Reagan, né? Uma certa vez, concederam um título de doutor honorário, né, ao irmão Reagan. E algumas pessoas começaram a chamar ele de doutor. E ele se incomodou um pouco, né? Porque ele disse: rapaz, eu recebi esse título com muita honra, com muita gratidão, mas eu não quero que ninguém me chame de doutor. Porque eu não fiz por merecer, eu não trabalhei para ter isso, eu não estudei para ter isso. Foi uma honraria que eu recebo para mim, e eu quero que vocês simplesmente me chamem de irmão Reagan. Né? Eu achei interessante, né? Porque ele não trazia para si mesmo essa glória, né? Sim. As pessoas podiam chamar ele como queriam, embora que às vezes eu entenda, Fernando, eu entendo assim que algumas pessoas elas precisam ser reconhecidas em algumas áreas, né? E não é pecado você chamar uma pessoa para mim pelo o ofício que ela ocupa, né? Para mim, eu não vejo isso, mas assim, quando exige um glamour em cima disso, Um tipo de exigência. uma exigência, uma ordenação que se faça assim, aí eu acho que você perde a essência, sabe, do que é um chamado ministerial. Logo porque o apóstolo Paulo, ele era apóstolo, mas ele, quando ia se apresentar, ele sempre botava o seu nome em primeiro lugar: Paulo, apóstolo, servo, né? Então o ofício sempre saía depois do nome, né? Isso, é como se o chamado é uma consequência, como o senhor mesmo citou, né? Alguém não se torna, ele nasce, agora Exatamente. A vida, o crescimento espiritual torna você consciente, né, do chamado e como ele pode ser desenvolvido, né? Só completando isso, né, sem querer atrapalhar o senhor, já atrapalhando aí, mas o apóstolo Bud, o pastor Bud, como você falou, ele nunca exigiu que a gente chamasse ele assim, mas, rapaz, assim, para mim era até uma questão de respeito, claro. Sabe? Assim, eu tinha cuidado de não chamar, às vezes eu ouvia uma pessoa chamando ele de Bud, para ele estava tudo bem. Mas eu não conseguia fazer isso por causa da minha criação, né? Na minha casa, você não chamava um tio da gente de você, era o senhor. Né? Quando chegava em casa meu tio, a gente tinha que se levantar para conversar com meu tio. Sim. Fui criado, assim, fui ensinado na escola, quando o professor chegava, a gente ficava de pé para receber o professor. Então, existia toda uma cultura, né, sendo passada, né, de honra, de respeito. Hoje em dia, essa geração, ela perde. Sim. E talvez, se a gente torne a coisa muito, muito casual, banal, eu acho que as pessoas também vão perder um pouco do respeito, sabe? Por isso que eu guardava um pouco de distância do meu pastor, né? Porque além de ser meu amigo, a gente era muito amigo, eu considerava como um pai mesmo. Ele era, numa função, meu pastor, né, que me guiava, meu apóstolo, que me guiava para um tipo de maturidade que eu não conseguiria sozinho. Né? O senhor sabia separar os papéis, né? Exatamente. E não permitir que a familiaridade ou esse contato fizesse o senhor perder da essência, né? O que rege, né? O depósito que foi liberado. E o pastor já faz mais de 10 anos, né, que ele foi para estar com o Senhor, e o Senhor, né, está à frente do ministério, e esse bom depósito que o Senhor permitiu, né, ser transmitido, traz as condições para que tudo possa funcionar dentro da mesma essência, né, dentro do mesmo propósito. E o senhor citou, né, e nós citamos aqui a questão do pastoreio, né? O senhor foi um dos pastores da igreja sede aqui em Campina Grande. E o que o senhor entende sobre isso, né? Necessariamente o pastor, né, ele tem que ser um apóstolo após essa fase, né? Como reger isso, né? Principalmente o irmão Reagan fala, claro, que o chamado ele é cercado de fases, né? Que existem classes de apóstolos, existem classes de profetas, né? E que você pode se aperfeiçoar dentro dessas diferentes classes. O que o senhor entende a respeito disso? Isso é uma pergunta bem importante que a gente até conversa muito aqui, né, sobre isso, mas eu queria só voltar um pouco naquele tema lá do pastor Bud. Ele agora no dia 7 de novembro vai fazer 12 anos, né, que ele partiu para o Senhor.
uma falta grande, né? Como outros também, Gilson, Marcos Jatobá, Silvia Lima, né? Que foi recentemente agora, e outros que já passaram, né? Daqui, fizeram um trabalho e nos ajudaram muito. Mas, bom, essa pergunta, Fernando, é bem importante, porque eu não sei se a maioria dos ministros, a maioria dos pastores compreendem bem cada chamado ministerial, né? E talvez na falta de compreensão eles limitem a atuação, a esfera de atuação que cada dom tem. Talvez eles fiquem pensando que a limitação é o que eles entendem, né? Mas às vezes o nosso entendimento é muito pouco para a gente estabelecer uma cerca de limite. Sim. Mas, bom, eu quero falar sobre o ministério pastoral. Às vezes, quando eu converso com uma pessoa que está no chamado pastoral, a sensação que eu tenho é que ela pensa que quando Deus aumenta a abrangência do seu chamado, a esfera de ação do seu chamado, ele necessariamente tem que sair do cargo de pastor para um apostolado. E eu fico pensando, rapaz, o pastor é um dos cargos mais importantes. Eu falando com o meu irmão Rega, ele disse que é o mais importante, né? Nos 5 dons, primeiro porque ele é quem é o responsável por treinar todos os outros dons ministeriais. Então se torna, como um pai de família, um dos mais importantes, né? Mas eu fico pensando, será que a gente, porque a igreja cresceu, o trabalho cresceu, a gente muda de chamado, ou é somente a esfera de ação da gente que aumentou? Olha só, o pastor, ele é responsável por apacentamento, né, do corpo, ele é responsável por desenvolvimento dos dons ministeriais, ele é responsável pelo treinamento, ele é responsável pelo envio das pessoas. Então, numa mão, tudo que acontece no corpo de Cristo passa pelo ministério pastoral. Então, o ministério pastoral é muito mais abrangente do que muita gente pensa. O ministério pastoral, ele trabalha não somente numa base de lançamento, mas ele trabalha também com o lançamento. Ele é o responsável por suportar as pessoas quando ele lança, né? Então ele precisa fazer um trabalho bem adequado. Isso envolve, sabe, assim, muita responsabilidade. E alguém já falou, quanto mais responsabilidade você tem, mais poder também é dado a você. Então, eu entendo que esse chamado ele é muito abrangente, né? Que a capacitação de um pastor, principalmente quando ele vai mudando de esferas, porque Paulo ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, quando ele vem fazendo a defesa do seu apostolado, ele diz assim que Deus demarcou uma esfera de ação para ele. E que ele não ousava ultrapassar. E essa palavra esfera de ação, essa frase, ele repete por 3 vezes. Sabe? E eu fico pensando, ora, o que faz com que Deus aumente a esfera de ação? É quando você é fiel e cumpre as estações que Deus demarcou para você. Então, essa esfera é aumentada. Aí eu digo, um pastor pode começar num nível e galgando outros níveis, né, até ficar muito influente, a ponto dele ser o responsável por a abertura de novas igrejas na sua região, no seu país, no seu estado, na sua região, no seu país e fora do país. O pastor, ele para mim, é um dos ministérios mais abrangentes do corpo de Cristo. Agora, eu não vejo nenhum problema de uma pessoa começar num chamado apostólico, de pastor, e reconhecer depois que o chamado dele não é pastoral, é apostólico. Mas na sua essência, o chamado apostólico, o que ele faz? Ele tem uma missão, ele é um enviado. Né? A gente fala, né, que todo missionário, todo apóstolo é um missionário, ele é comissionado, mas nem todo missionário é um apóstolo, né? Então, a gente entende que ele é uma pessoa chamada com uma missão, né? Então, ou abrir uma igreja, ou estabelecer uma mensagem para o corpo de Cristo, né? Esses sinais, eles vão acompanhar mesmo o chamado apostólico. Mas eu queria que as pessoas entendessem que você não precisa estar numa busca agora eu fui 10 anos pastor, a igreja cresceu, agora eu vou me tornar um apóstolo porque eu também já abri outras igrejas. Não
não é por aí não. Sim. Talvez você seja um apóstolo que abriu 100, ou um pastor que abriu 100 igrejas. Verdade. E não tem problema nenhum. Fica no teu chamado. Fica na tua esfera de atuação, Exatamente. né? Eu acho que dentro desse processo, né, de transição, a gente vê os dois lados, né? Dentro dessas décadas, né, do Ministério Verbo da Vida, a gente pode presenciar também aquelas pessoas que elas só têm um aspecto da fundação. Aham. Né? Ele é aquele apóstolo que vai fundar a igreja e se ele insiste em permanecer pastoreando, Exatamente. aquilo que ele abriu começa a se desgastar, né? Como a pessoa pode talvez perceber assim os limites, né, dessa atuação com relação ao chamado do apóstolo? Principalmente eu sei que a Bíblia, né, esse livro que a gente fala do irmão Hegel, ele fala, né, sobre Jesus como o primeiro apóstolo, né, os apóstolos do Cordeiro, os apóstolos de fundação e também os apóstolos de hoje, né? O que o senhor poderia assim falar um pouco sobre isso? Conhecendo a vida do apóstolo Bud, né, e como ele nos ensinou a respeito disso, quando ele estava abrindo uma igreja, Fernando, assim, ele era enviado por Deus para abrir uma igreja, os dons ele operava de uma maneira consistente. Né? Era interessante ver isso, né? Porque pastor Bud, ele passou 3 anos pastoreando a igreja de Campina Grande. Nós víamos muitos sinais mesmo. Quando os sinais começavam a unção começava a diminuir, ele entendia, isso era uma experiência dele, ele entendia que ele precisava estabelecer uma nova liderança. Uau. E é interessante que dentro das qualificações, né, na verdade das qualidades que o irmão Hegel aponta para um chamado apostólico, ele aponta a habilidade de estabelecer uma liderança eficaz. Né? Um apóstolo, ele tem mesmo uma habilidade de perceber, de reconhecer outros dons, chamar para perto, treinar e conceder ou passar o bastão para outros, né? Então, o apóstolo Bud, ele foi muito eficaz nisso, muito eficaz. Dessa percepção e reconhecer um dom e passar para aquela pessoa o bastão, aquele trabalho que ele estava fazendo à frente de uma igreja. E o que eu acho que é importante a gente reconhecer é que talvez no começo da vida de um apóstolo, ele seja aquele mesmo, que é aquela pessoa mesmo que é desbravadora, né? Ele vai lá implantar a igreja, ele tem uma testa de ferro, né, para aguentar, para suportar a pressão de um início, né, a pressão de um começo. Logo o apóstolo Paulo fala na muita perseverança, né? Então ele é esse chamado, ele tem esse dom, essa capacidade. Agora, muitas vezes, quando o tempo vai passando e você já estabeleceu algumas obras, né, Deus ele vai levantando outros que têm o mesmo chamado que você para fazer o trabalho que você fazia do começo. Sim. E você só fica dando algumas manutenções, né? Orientação, dar conselhos, né? Dar motivação às obras que foram criadas. E você vê isso no próprio nascimento da igreja de Atos, né? Houve uma fase que os apóstolos identificaram que haviam outras áreas que estavam sendo descobertas e eles precisariam levantar outros, né? Para aquelas incumbências que, a princípio, eles eram os responsáveis. Então, esse start, né, de você entender, é uma mudança de rota, né? Eu lembro que quando eu estava no culto, né? Acho que era ao final de um EBF, quando o apóstolo Bud, ele se levantou, né? Não havia nada programado, né, para aquele momento. E o senhor estava ministrando e ele se levantou inspirado por Deus e ele sinalizou, né? Guto é o apóstolo desse ministério, né? Ele entendeu essa mudança, né? E isso é uma coisa necessária, né? Às vezes se torna raro porque as pessoas podem ser absorvidas por aquele sentimento, né? Eu já cheguei aqui, agora é minha hora de colher, né? É minha hora de usufruir da colheita do que eu plantei. Mas na verdade Deus está canalizando ele para uma nova fase, né? Como foi para o Senhor esse dia, né? Que o apóstolo Guto, aliás, o apóstolo Bud, né? Ele sinalizou, acho, de uma forma mais pública. Acho que foi uma das primeiras vezes que publicamente ele havia apontado, né, essa mudança, né, de fase dele e essa estação que o Senhor estava entrando. Eu sempre falo, né, que eu e Suela, a gente nunca trabalhou para estar ocupando a posição dele, né? A gente não pensava que o pastor Bud iria fazer isso naquele dia. Ele sempre foi um homem dos seus repentes, né, de repentes, né, da parte de Deus. E ele muitas vezes não consultava ninguém, só fazia o que Deus tinha mandado, e quando você tentava convencer ele do contrário, você terminava levando uma correção, né? Naquele dia, assim, eu fiquei espantado, né? Eu até fiquei muito emocionado lá na hora,
porque eu não entendia, não compreendia o que é que ele estava fazendo. Guto é o apóstolo desse ministério. O que quer dizer isso? Né? O apóstolo desse ministério. Pastor Bud ia sair do ministério, pastor Bud ia fazer alguma coisa. Ele não deixou claro para a gente. Aí quando ele falou para mim depois, né, que a gente, pastor, o que é isso, né, que o senhor fez? Aí ele disse, rapaz, você agora vai tomar conta do ministério. Eu, pastor, faça isso comigo não. Faça comigo não, porque o senhor tem muito para fazer ainda. Ele disse, eu sei, mas eu vou para outra área, eu vou para um ministério de cura. Ele tinha alertado, eu vou trabalhar, meu foco vai ser nisso. E eu acho que ele estava percebendo, ainda que ele não soubesse o dia de partir, Fernando, ele percebia, né? Assim, alguma coisa no seu coração de que ele precisava mesmo cumprir etapas na vida dele. E eu creio que ele foi exatamente como ele queria. Sim. Né? Se ele disse nas pregações dele, em conversas, que ele iria para o Senhor ministrando a palavra da fé, no último dia da sua vida, na quarta-feira, ele estava no centro de cura. Depois de uma hemodiálise, ele estava no centro de cura, pregando a palavra da fé, né? Na madrugada da quarta para a quinta, ele partiu para o Senhor. Então, ele morreu exatamente como ele disse. Eu acredito que completou a sua carreira aqui e foi para o Senhor. Para mim, foi chocante, né? Porque, bom, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou... A gente sentiu, né? Todo mundo sentiu aquele vácuo de paternidade. Mas, assim, ele não deixou a gente sem orientação, ele não deixou a gente sem força, sem ousadia. E eu penso, né, que o meu chamado mesmo apostólico, ele aflorou para esse tempo. Sim. Eu servia no ministério para o pastor Bud, no Ministério de Socorro, Fernando. Eu tinha um chamado, eu reconhecia, ele reconhecia isso, mas eu estava socorrendo ele em tudo que ele não podia fazer. Eu era enfermeiro, eu era motorista, eu era aquele menino de recado que ia comprar as coisinhas dele, né? Eu era pescador sem querer, eu era tudo, né, para ele. Então, assim, eu trabalhava nesse Ministério de Socorros para ele mais tempo do que o próprio chamado que eu tinha. Né? Depois que ele partiu, aí a fase muda. Sim. Eu já não tinha mais necessidade de socorrer ele em nada. Eu tinha agora necessidade de desenvolver o dom, né, que Perfeito. Deus me deu. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me cercar de pessoas com habilidades, que ele sempre falou isso para nós, né? Guto, você tem que se cercar de pessoas que sejam melhores do que você nas áreas que você não é bom. Sim. Né? Então, eu fui me cercando de pessoas, de amigos, de parceiros, montei a diretoria, né? Havia lacunas na diretoria, então eu fui montando e a gente passou um tempo, né? 2014, quando ele morreu foi em 2013, 2014 nós passamos um tempo pensando sobre o nosso ministério e esse modelo que a gente tem hoje de supervisão, de tudo que a gente faz, a gente aprimorou, não é que a gente não vinha fazendo, mas nós aprimoramos depois da partida do pastor Bud. Aí nós fomos pensar, rapaz, a gente fazia assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Então fomos melhorando, né? E o resultado é esse crescimento que nós temos hoje, né? Você tem acompanhado bem, são... quando o pastor partiu, 148 igrejas, e eu digo para os irmãos, não é orgulho de nada da nossa parte, porque o pastor pegou a pedreira, né? A pior fase do ministério, pioneiro, né? Pioneirismo, né? A gente pegou depois dele, do fundamento está feito. Então, 148 igrejas e hoje 554 igrejas, Uau. né? É um número, depois de 12 anos, foi um número muito grande, com qualidade, né? E a gente está muito feliz, mas não estamos satisfeitos. Sim. Né? Queremos mais, Sim. porque tem muita gente para ser contemplada com essa palavra e o dom apostólico ele vai fluindo, né? Não somente através de mim, mas eu entendo que há uma graça que flui através dessa base ministerial que socorre, que inspira, né? Que traz iluminação para as pessoas. E eu acredito piamente de que a gente vai pegar uma velocidade ainda maior nesses próximos anos. Perfeito, maravilha. Creio que você aí está sendo muito abençoado, né, e edificado por tudo que está sendo ministrado aqui. Lembrando que você pode compartilhar esse link com
nos seus grupos, com aqueles que estão conectados, que você percebe que com certeza essa palavra ela vai abençoar a tua vida, né? O chamado ministerial, ele não só está para aquele que foi chamado, mas é um chamado dado para o corpo de Cristo. Então, a gente não somente tem que identificar o chamado, mas também aqueles, né, como corpo de Cristo, precisam entender como receber desse chamado. E uma grande novidade que a gente tem, né, inclusive tem uma parte aí, a parte mais importante que eu considero é a parte aí do apóstolo Guto, que é o livro, né, Verdadeiros Profetas. É do Vaz aqui que vos fala, mas é um ensinamento, né, voltado mesmo para a visão equilibrada desse ofício dentro da igreja local. Há um capítulo também aqui do nobre pastor Tiago Borba, falando da visão do pastor para com o profeta. E como a gente está numa série voltada para o chamado ministerial, eu creio que é um tema também que vai poder te enriquecer, e você também pode adquiri-lo através, né, do nosso Verbo Shop. Com certeza vai ter um material aqui que vai te abençoar, né? E como ele mesmo fala, né, quando ele anuncia o livro, que a melhor parte é a final, a parte dele, eu comprovo, viu? A melhor parte. Se você só comprar para adquirir, né, o conhecimento que ele tem, que ele compartilhou aqui conosco, com certeza vai te enriquecer, né, poderosamente. Apóstolo Guto, né, eu creio que tem muita gente, né, que está nos assistindo agora, que possivelmente já atuam nesse chamado, alguns que estão começando essa atuação. E qual seria o conselho, né, que o senhor poderia dar para aqueles que estão nesse início, né? Uhum. Os que estão no início, os que estão talvez em uma fase de transição, e aqueles que possivelmente já estão atuando. Olha, Fernando, para quem está numa igreja local que tem essa percepção, eu digo que ele está no melhor lugar para se desenvolver. É dentro da igreja local. Eu costumo dizer que a igreja local é a universidade do chamado, né? Então é ali onde ele vai aprender a lidar com gente, com pessoas, né? Todos os chamados ministeriais. Às vezes a gente estigmatiza, né? Por exemplo, um profeta, ele, não, mas eu não gosto de aconselhar, porque eu não sou pastor. Eu não vejo isso no corpo de Cristo, sabe? Assim, você pode aconselhar qualquer pessoa, né? Não tem problema com isso. Todo mundo deve saber dar um conselho, né? Todo mundo deve ter discernimento, né, para poder ensinar alguma coisa ao seu próximo. Aconselhai-vos mutuamente, a Bíblia diz. Então, não é somente para o ministério pastoral. Se você tem esse chamado, você pode desenvolver, sim, dentro da igreja local. Agora, se você já está atuando como um ministro no corpo de Cristo, seja apóstolo, mas está num cargo pastoral, eu digo, deixa as coisas organizadas, certo? A prova que você vai entrar numa outra fase não é quando as coisas estão ruins. Sim. Elas não precisam estar ruins para você dizer, rapaz, é porque eu estou numa fase nova. Não, a fase nova vem quando você está tudo redondinho. Tudo funciona, porque senão você atrasa o processo para a vida de outras pessoas também. Então, se você está à frente de uma obra, irmão, deixa essa obra maravilhosamente bem, melhor do que quando você pegou. Isso vai catapultar você para o chamado que você tem. Essa honra do que você fez nesse lugar vai impulsionar você para o chamado, né, que você está tendo. Então, para mim, esses lances, né, da percepção, é bem importante. Agora, lembrando que quando a gente percebe, né, um chamado de Deus para fazer uma outra atividade ou entrar num outro nível do chamado, irmão, muitas vezes numa igreja local a gente não tem tempo para deixar as coisas restantes em ordem, né? O apóstolo Paulo, ele disse para Tito, né, foi por isso que eu te deixei em Creta, para que pusesse as coisas restantes em ordem. Por certo, o apóstolo Paulo não teria tempo, né, de fazer as coisas entrarem em ordem lá em Creta, mas ele tinha pessoas habilitadas que poderiam colocar. Então, nem sempre a gente vai deixar com tudo que a gente gostaria de deixar para uma pessoa pegar. Eu dou um exemplo. Eu mesmo, quando estava pastoreando a igreja de Campina Grande, no meu tempo, a gente conseguiu comprar o terreno. Eu já tinha plano, né, de construir a igreja daqui de Campina Grande, mas a percepção, tanto do meu líder, apóstolo Bud, como minha também, era que outra pessoa ia executar. Então, para mim, aquilo era uma coisa restante que outra pessoa tinha que fazer. Mas as coisas a gente deixou tudo em ordem, para que o próximo pastor pudesse executar com graça, com sabedoria, com unção, a nova fase que a igreja ia entrar. Então, deixe as coisas preparadas para as pessoas que você vai colocar no ministério. E isso vai, como eu falei já, vai impulsionar você para o melhor do seu chamado e da sua vida.
Amém. E eu sei, né, que muitos também já podem estar, talvez, nessa atuação, né? Dentro da operação desse chamado e muitas vezes mesclando, né, uma área com a outra área. E o que o senhor poderia falar, né, dando aí como uma última recomendação àqueles que atualmente estão, né, possivelmente são reconhecidos pela sua equipe, são chamados, né, a partir desse dom do chamado apostólico, como o senhor mesmo falou, não há nenhum erro em reconhecer alguém que opera dentro desse chamado, né? E qual seria a recomendação, né, que o senhor daria para aqueles que estão atuando dentro dessa esfera? Não invente. Minha recomendação, gente, é uma recomendação simples. Busque a direção de Deus. Amém. Muitas vezes a gente fica cheio de planos e planeja muita coisa, mas a Bíblia já fala, né? O coração do homem faz plano, é normal, é justo, é lícito fazer os planos, mas deixa que a resposta certa da boca venha do Senhor. Amém. Né? Só faça aquilo que o Senhor diz, não faça por competição, não faça porque outro está ganhando terreno. Nós não abrimos obra porque senão vamos perder espaço, nós não estamos competindo com ninguém. A única vantagem da gente estar no reino, irmãos, é seguir a vontade de Deus. Se nós não seguirmos a vontade de Deus, a gente não vai fazer aquilo que Ele deseja, né? O apóstolo Paulo já falava, ele não foi desobediente à visão celestial. Amém. Então, a visão de Deus para a sua vida, ela deve estar bem clara. Se aconselhe com pessoas mais maduras do que você, né? É um conselho que eu te dou. Não é aconselhar com qualquer pessoa, mas aquelas pessoas que você reputa que tem habilidade, tem sabedoria para te orientar no ministério e nas fases que você vai entrar, né? Para que você também não atrase os processos de Deus para a sua vida. Você sabe que um erro da nossa parte, numa decisão ou numa indefinição, isso compromete anos da vida da gente. A exemplo de Moisés, né? Quando ele errou, a Bíblia diz que ele entendia, né? Eu cuidava que Deus queria livrar o povo do Egito, de Israel, através dele. Mas como é que ele foi fazer a coisa? No braço da carne, ele matou um egípcio e Deus precisou ajustar o tempo para a vida dele em 40 anos. Então, os 40 anos não são 40 dias, né? Você perde um tempo aí de favorecimento da parte de Deus. Então, meu conselho é se aconselhe com pessoas, porque não é difícil perceber a visão, mas muitas vezes é difícil perceber o momento exato para entrar naquilo que é a visão de Deus para a sua vida. Então, são esses dois conselhos. Uau, muito bom, hein? Creio que você foi aí tremendamente abençoado. Eu fui ricamente abençoado por todas as instruções. Nobre apóstolo Guto, muito obrigado, né, pelo seu tempo de disposição em estar conosco, né, discorrendo sobre esse assunto. O senhor é um grande exemplo, né, inspiração aí para toda uma nova geração que tem se levantado, reconhecendo o plano de Deus, reconhecendo o chamado. Então, o senhor é um testemunho de integridade, humildade e principalmente como se conduzir, né? Amém. Sempre que eu penso sobre o apóstolo Bud, sobre o Senhor, eu lembro daquilo que irmão Reagan fala, né? Quando ele começou a ter uma ênfase ministerial e ele foi perguntado, né, qual é o segredo, né, do seu chamado, e ele disse, o segredo é que não tem segredo, né, eu só busquei a Deus, né, e segui a sua direção, né, e era o que o apóstolo Bud falava, né, Bud foi um homem que obedeceu a Deus, né. Exatamente. E o senhor fica à vontade aí para transmitir. Deixa eu só falar um pouco aqui sobre esse livro aí, viu, Fernando? Irmãos, assim, esse chamado profético é tão importante dentro da igreja, e mais importante é a compreensão dos limites, né, do profeta. A gente está falando sobre o ministério apostólico, mas logo vai chegar também a vez do ministério profético. E eu posso dizer, irmãos, que material como esse aqui vai te enriquecer muito. Às vezes, algumas pessoas elas têm um entendimento que o profeta ele deve estar viajando, fazendo coisas, mas, irmãos, existem profetas que eles se estabelecem na igreja local. Quem é que determina a abrangência de um chamado assim? É Deus, a esfera desse chamado. Tem profetas, irmãos, que eles vão ser muito úteis na igreja, num local de oração, em cultos específicos, né, que Deus vai inspirá-lo, né, para ser uma bênção para o irmão. Nem sempre as inspirações de Deus, as revelações de Deus é para você falar, para você dizer algo, mas é para você desligar e para muitas vezes você ligar o socorro de Deus para a vida de pessoas. Então, eu quero te orientar mesmo. Eu acompanho a vida do Fernando há muito tempo.
há muito tempo mesmo. Ele e da sua esposa Miriam, e eles têm feito um trabalho maravilhoso no chamado que eles têm. Eles têm abençoado a nossa vida, acompanharam de perto algumas pessoas que tinham esse dom, né, como o Gilson Lima, a Silvia e o Maneco até, e eles têm uma experiência, uma bagagem que vai ser muito bom para você. Eu acredito que esse é o primeiro filho dele, mas outros virão também para nos ajudar a nos mover debaixo dessa unção que tanto traz benefícios para a igreja local. Então, fica a minha recomendação sobre esse livro aqui, Verdadeiros Profetas. A gente precisa de profetas que hajam verdadeiramente dentro dos limites que Deus estabeleceu para o seu dom. Uau, maravilhoso, hein? Senhor, muito obrigado e com certeza nós vamos avançar dentro do plano e da vontade de Deus para o Ministério Verbo da Vida e cumprindo essa missão, né? Cada um de nós, irmãos, cada membro, né? Cada parte da família Verbo da Vida espalhada pelo Brasil e pelo mundo tem uma incumbência, né? Uma missão de levar a palavra da fé para o Brasil e para as nações. Então, não importa se você está no norte, se você está no sul, se você está na África, na Europa, né? Se você é um membro das nossas igrejas, você é família, né? Você faz parte de tudo aquilo que tem acontecido. Nós estamos aqui, né, no estúdio do Ministério Verbo da Vida a partir do Centro de Operações e todos vocês espalhados pelo mundo aí têm parte em tudo que estamos fazendo. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado, né, em mais um programa Farol Doutrinário, e fica ligado tanto nas próximas edições que nós vamos ter, mas também em todo o material que já está disponível aí no nosso canal do YouTube, né? Existem vários temas dentro desse programa que com certeza vai poder abençoar a tua vida. Então, um grande abraço e que você possa permanecer sendo alcançado e edificado pela palavra de Deus. Até a próxima. Amém. Valeu, gente.